Pessoal, beleza aí? Beleza. Então vamos lá. Ô Lucas, bom dia, tudo bem? Ontem até perguntaram para o Fábio se era uma vantagem enfrentar um time que está trocando de treinador, né? Mandou o Eduardo Batista embora, o Atlético Paranaense. Você vê alguma vantagem? O que você está esperando desse jogo? Bom dia a todos. Pensando por esse lado, é uma vantagem sim, até porque um time sem comando é difícil de se montar, difícil de ter alguma estratégia, até mesmo de se enfrentar alguma dificuldade no jogo, de como lidar sem um principal comando de verdade. E acho que a gente pode aproveitar disso, de momento que eles vivem um pouco de instabilidade, e um bom momento de ir lá e conseguir os 3 pontos. Qual era o seu objetivo quando você voltou ao Cruzeiro? E esse objetivo está sendo cumprido? Esse retorno está dentro do que você espera? Então, eu mesmo decidi voltar ao Cruzeiro, voltar para jogar. Nem sempre o que a gente planeja sai como esperado, e era voltar, era jogar. Porém, essa sequência, esses jogos que eu tinha em mente em jogar não vem acontecendo. Porém, não é nada do que eu tenho que desesperar, é continuar trabalhando, é continuar mantendo o meu foco da mesma forma que eu venho fazendo e aproveitar as oportunidades quando aparecer. Essa oportunidade que deve pintar agora contra o Atlético Paranaense, você encara como decisiva para você ter uma sequência a partir de agora no time? Decisiva acho que não, mas acho que encaro como uma grande oportunidade, até porque não fiz nenhum jogo de titular com a equipe titular, e agora com essa oportunidade já vinha trabalhando muito bem desde quando cheguei, me sinto muito bem fisicamente, tecnicamente, entrando também nos jogos e aproveitando ao máximo, e agora sim, de fato, tendo a oportunidade como titular, bem melhor. O que você pode falar do Thiago Neves, um jogador que está se destacando aí no time, no Campeonato Brasileiro, artilheiro do time? Qual a importância dele para o Cruzeiro? Um jogador muito importante, vem sendo decisivo. Assim que chegou, sofreu um pouco ainda com o ritmo de jogo, com a readaptação aqui no futebol brasileiro, mas que a gente já sabia que, passar de alguns jogos, de algumas sequências dele, ele seria um jogador muitíssimo importante. Como está sendo agora, é um cara também muito bacana, muito legal de grupo, e que nos vem ajudando e sendo decisivo nos últimos jogos. Lucas, você entrando agora, e essa sequência, vamos dizer assim, né, um jogo e meio, um meio jogo, e agora essa partida que deve ser completa, você espera, depois disso, ter uma sequência maior para reencontrar o bom futebol? Você falava disso aí no início? Então, espero sim. Acho que no futebol tudo é sequência, ritmo de jogo, e venho procurando sempre, quando entro nos jogos, aproveitar ao máximo, como eu disse. Ainda não tive aquela sequência grande como jogos, como titular, para pegar ritmo, para poder mostrar todo o meu futebol. E agora, já com essa oportunidade de fazer um jogo completo, principalmente com o time titular, estou muito feliz e muito motivado por esse jogo. Pelo tempo que você tem desde que retornou, você acredita que já teve aquele período para o Mano conhecer como é que você joga, porque você atuou bem com outra comissão técnica, essa oportunidade de trabalhar no dia a dia, ele já conhece a sua atuação em campo, mas no dia a dia já deu tempo para saber? Já, até porque já foram alguns meses e já tivemos bons treinamentos, jogos também, e que deu para conhecer como ele gosta de jogar, como também ele também me conheceu como jogador, e agora acho que está num momento muito bom de saber como ele gosta do time se comportar em campo, e também eu, quando entrar, saber exatamente como ele gosta de jogar, como fazer e cumprir bem a função. Ô Lucas, no domingo o Mano escalou ali os 3 volantes, o Hudson pela direita, o Ariel pela esquerda e o Henrique mais centralizado. Tá sem o Ariel, provavelmente não deve ter o Hudson. Você prefere fazer a função ali pela direita ou nesse momento não tem escolha? Como é que é? Não tem escolha, até porque alguns jogos já fiz pela esquerda, nesse último jogo entrei pela direita. Me sinto bem nas duas posições, apesar que eu gosto de jogar mais pela esquerda. Mas nesse momento onde a gente também tem bastante desfalques,
vem sofrendo com isso, mas, como eu disse, me vejo bem jogando nas duas. E até porque podem ser dois também, né? Talvez você e o Henrique, para relembrar aqueles tempos que vocês jogaram muito bem na época do Bicampeonato Brasileiro 2013-14. Verdade, já tenho um entrosamento muito bom com o Henrique, já conheço muito bem o estilo de jogo dele. Isso acredito que facilita também, e venho conhecendo bastante os outros volantes também, jogando junto, treinando junto. E independente da formação, acho que a gente vai estar muito bem formado ali no meio campo. Você falou aí da primeira oportunidade que pode ter com os titulares. Você acha que isso pode fazer total diferença no seu desempenho também? Porque entrar às vezes com a maioria dos reservas fica uma situação até complicada em termos de entrosamento, Lucas? Acho que isso acaba sentindo um pouco pela questão de entrosamento, o ritmo também é diferente. E desde que eu cheguei ainda não tive essa grande oportunidade do próximo jogo agora, de sair jogando como titular, na equipe titular que vem jogando. E estou muito feliz e também, como eu disse antes, muito motivado para essa partida. Lucas, você falou aí que desde que você chegou não teve essa grande sequência, essa grande oportunidade. A que se deve isso? Mais a um período de adaptação que você não teve em relação aos seus companheiros ou a boa fase dos seus colegas no Cruzeiro? Acho que acredito um pouco de tudo, apesar que me vejo bem, treinando bem fisicamente, tecnicamente também, respeitando também os companheiros que vêm fazendo um ótimo trabalho, e também a decisão do treinador, por às vezes optar por outro jogador, por alguma outra formação, que eu respeito sempre, desde quando eu subi aqui no profissional, respeitando todos. Fui ter minha primeira oportunidade no segundo semestre, e aí depois tive uma grande sequência, e desde que cheguei, independente de ter chegado do Real Madrid, de ter chegado já com um jogador de experiência, vindo também de títulos, de história aqui no clube, sendo muito profissional, respeitando a todos, pela minha oportunidade. Bom dia, Lucas. Você falou do Henrique e do entrosamento com ele. Qual a importância do Henrique para o time? O Mano Menezes falou que é um jogador que ajuda muito, inclusive, para dar instrução, para acalmar quando precisa, para instruir os companheiros, né? Como é que é ele dentro de campo? É um jogador muito importante, que ele tem uma função muito grande de dar equilíbrio ao time, e que faz isso muito bem. Coordena, ele comanda também o meio de campo ofensivamente, defensivamente também, e que vem fazendo isso muito bem nos jogos. E, por outro lado, tem um peso muito grande e que corresponde sempre por ser o nosso capitão.